Olá, turma. Vamos dar início aqui à correção daquela atividade avaliativa, tá? Que vocês fizeram na semana passada. Eu percebi vários errinhos, então eu resolvi fazer essa correção dessa forma gravada, para que a gente tire as dúvidas que apareçam, né? Então veja só. Essa primeira questão, lembrando que a ordem das questões são diferentes, tá? Mas as questões são as mesmas. Bom, os coeficientes da função quadrática dada por f de x igual 2x menos 1 ao quadrado menos 3x mais 1 ao quadrado são. A gente sabe que toda equação quadrática, toda função quadrática, ela precisa estar na forma ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Essa é a forma geral de uma função de segundo grau. E os coeficientes A, B e C são, respectivamente, o A, quem está com x ao quadrado, B é quem está com o x, e o C é o termo independente, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que temos que fazer é desenvolver isso aqui. Por quê? Porque isso aqui não está dessa forma que a gente usa, né? Na forma comum, na forma mais simples. Então, a gente vai desenvolver isso aqui para deixar na forma ax quadrado mais bx mais c, para só daí a gente conseguir dizer quem é A, quem é B e quem é C, certo? Então, vejam só. Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com essas potências aqui. Então, eu vou calcular separado, tá? Só para poder a gente resolver algumas coisas. Então, 2 menos x, 2x menos 1 ao quadrado, e vou fazer também x mais 1 ao quadrado, tá? Que é isso aqui e isso aqui. Aí depois a gente volta para essa função aqui para poder colocar esses resultados. Então, um número ao quadrado é sempre ele vezes ele mesmo, certo? Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação desses termos, aplicando a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho, né? Que a gente multiplica aqui, distribui, tá? E vamos pegar o resultado. Então, teremos 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1, isso vai ser menos 2x. Terminei com esse 2x, vou começar com menos 1 agora. Então, menos 1 vezes 2x, menos 2x, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, certo? Vamos juntar os termos semelhantes. Quem tem x ao quadrado é só o 4x ao quadrado, então ele vai ficar aqui. Agora eu vou juntar os dois termos que tem x, menos 2x, a gente vai ter menos 4x e mais 1. Então, esse é o primeiro resultado disso aqui, né? Essa primeira parte é igual a isso aqui. Agora eu vou desenvolver essa segunda parte daqui, ó, que é o x mais 1. Então, faremos x mais 1 vezes x mais 1. Quem sabe a regrinha do produto notável, né, que é quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, pode aplicar aqui direto. Mas como muitos de vocês têm dificuldade nessa parte, não precisa decorar mais uma coisa, basta lembrar que é um número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. E a gente aplica a propriedade distributiva. Então, teremos x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, 1 vezes x, 1x, 1 vezes 1, 1. Juntando, eu terei x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? E esse é o resultado da segunda parte. Bom, vamos agora colocar tudo na fórmula aqui, ó. Vou substituir os valores que a gente encontrou nisso aqui, tá? Então, 2x menos 1 ao quadrado, isso aqui deu 4x ao quadrado menos 4x mais 1, certo? Seguindo a fórmula, teremos menos 3 vezes o resultado do x mais 1 ao quadrado, que foi x ao quadrado mais 2x mais 1. Pronto. Então, vou repetir esse primeiro aqui todinho para resolver essa multiplicação de cá. Então, teremos 4x ao quadrado menos 4x mais 1
distributiva mais uma vez, ó. Menos 3x ao quadrado, menos 6x e menos 3. Então, aplica a distributiva. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 2x, 6x. E 3 vezes 1, 3. Fiz o jogo de sinal também, deu tudo negativo. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Então, quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado? 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado. Menos 4x menos 6x, devo 4, devo 6, vai ficar menos 10x. E, finalmente, 1 menos 3 vai ser igual a menos 2. Então, essa aqui é a forma simplificada para essa equação, para essa função aqui. Então, teremos que A é igual a 1, B é igual a menos 10 e C é igual a menos 2. Portanto, seria essa opção aqui, certo, gente? Então, uma questão que a gente só precisava primeiro desenvolver os termos que tinham quadrado, foi o que eu fiz aqui, ó, desenvolvi cada um, e depois voltei na fórmula e juntei os termos semelhantes, encontrei valor de A, valor de B e valor de C. Bom, próxima questão. Dada uma função f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x menos 3, determine f de menos 3. Essa é mais simples, né? Basta, fizemos várias dessas nas aulas, então basta que a gente pegue esse menos 3 e troque no valor dos x. Tem x aqui e tem x aqui. Então, teremos 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3, tá? Então, onde tinha x, que era aqui e aqui, a gente troca por menos 3. Resolvendo, potência em primeiro lugar, menos 3 ao quadrado, isso sempre é positivo, 3 ao quadrado, 9. Aqui eu posso resolver logo, ó, menos 5 vezes menos 3 vai ser mais 15 e repete o menos 3. Então, vamos ter 18 mais 15 menos 3. Então, isso aqui é 33 menos 3, que é igual a 30. Então, opção 30. Então, pessoal, mais uma questão relativamente simples. Fizemos várias dessas nas aulas, tá? Então, basta pegar o valor de dentro aqui e trocar no lugar do x. E aí, a gente encontra o valor da função para quando x é igual a menos 3. Nesse caso, vale 30. Essa daqui é uma daquelas teóricas onde a gente bateu um bocado, né? Então, vamos marcar as alternativas corretas. Apenas as corretas. Então, quando o coeficiente A for menor do que 0, a função não possui raízes reais. Essa é uma alternativa falsa, porque a gente viu que o que determina a quantidade de raízes de uma função é o valor do delta. Então, se aqui fosse delta menor que 0, aí sim eu poderia dizer que ela não possui raízes reais, certo? Então, alternativa falsa. Então, a gente não vai marcar, porque nesse caso eu quero as corretas. Bom, a função de segundo grau, cujo valor do discriminante é nulo, ou seja, quando delta é igual a 0, possui duas raízes iguais. Verdadeiro, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Vimos que quando o delta for igual a 0, essa função possui apenas uma raiz, ou a gente pode também dizer que são duas raízes iguais. Próximo item, o valor do coeficiente A indica o número de raízes de uma função de segundo grau. Mais uma vez, falso. A gente viu também de cima que não é o A que indica o número de raízes, e sim o valor do
delta. Então, portanto, falso. O gráfico de uma função de segundo grau é uma curva, até aí tudo bem, só que aqui diz que essa curva se chama elipse, e nós vimos que não. O nome da curva que representa uma função de segundo grau é uma parábola, né? Que ela pode ser virada para cima ou para baixo. Não é uma elipse, é uma parábola. Aqui deu até para responder a próxima, ó. A de baixo responde a de cima. Então, a parábola é uma figura linear que representa geometricamente as funções de segundo grau. Sim, a parábola representa as funções de segundo grau, mas a parábola não é linear. A parábola é curva, né? Linear, reto. E a parábola a gente sabe que não é reta. Então, portanto, alternativa falsa. Outro item, 3 é raiz da função. X ao quadrado menos 9. Para saber se é raiz, basta a gente trocar no lugar do x e isso tem que dar 0, né? Então, vamos ver. 3 ao quadrado menos 9. Vai ser 9 menos 9, que é igual a 0. Portanto, sim, 3 é raiz dessa função x ao quadrado menos 9. E a última, para saber a quantidade de raízes de uma função quadrática, basta saber o valor do delta. Verdadeiro, né? A gente sabe que se o delta for um número negativo, não possui raízes, não tem raiz. Se delta for zero, que foi até o que a gente viu aqui em cima, ó, ele tem apenas uma raiz. E se delta for maior que zero, a gente tem duas raízes reais, certo? Então, a sequência correta seria apenas essas aqui, que são as questões verdadeiras. Verdadeiro. Vamos lá, mais uma. Sendo f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 7, determine o ou os valores de x, de modo que f de x seja igual a 9. Então, veja só. Nesse caso, a gente quer que f de x seja igual a 9. Vejam que eu não quero f de 9, é diferente. F de 9, a gente pega o 9 e coloca no lugar do x, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é qual é o x que faz com que essa função dê como resultado o 9. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar a função 3x ao quadrado menos 5x mais 7 e vou colocar igual a 9. Isso aqui virou uma equaçãozinha normal de segundo grau, só que a gente sabe que para usar delta e Bhaskara aqui precisa estar igual a 0. Então, vou pegar esse 9 e vou trazer para cá antes de aplicar a fórmula. Então, teremos 3x ao quadrado menos 5x mais 7 menos 9, porque ele mudou de lado, né? Então, menos 9. 3x ao quadrado menos 5x, 7 menos 9, menos 2, igual a 0. Agora sim, a gente tem a equação da forma que a gente pode tirar o A, o B e o C e usar a fórmula de delta e posteriormente a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Valor do B, menos 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, valor do A, 3, valor do C, menos 2. Então, teremos que delta é 25. Esses 3 a gente resolve de vez, então eu vou ter que fazer esse jogo de sinal aqui, ó, menos e menos. Menos do 4 com menos do 2 vai dar mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 25 mais 24, 49. Achei delta, tá? Vamos usar Bhaskara agora para encontrar os valores do x. Então, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, teremos que x vai ser menos da fórmula, o valor de b, que foi menos 5, raiz do delta, que foi 49, 2 vezes 3. Então, x vai ser
Menos menos 5, 5. Raiz de 49, 7. 2 vezes 3, 6. Vamos separar. X uma linha, x duas linhas. 5 mais 7 por 6, que é 12, dividido por 6, que é 2. E 5 menos 7 sobre 6. Tenho 5, devo 7, fico devendo 2 e divido por 6. 2 não divide por 6, mas a gente consegue simplificar. Então, simplifica por 2, teremos menos 1 sobre 3. Então, os valores que, quando eu trocar aqui por x, esse x eu trocar por 2, esses 2x eu trocar por 2, essa fórmula vai me dar resultado 9. Se eu trocar também o menos 1 sobre 3 aqui e aqui, essa fórmula vai me dar como resultado o 9, certo? Então, teremos aqui, ó, menos 1/3 e 2. Esses dois valores de x, uma linha x, duas linhas, é que satisfazem a minha condição de que f de x é igual a 9. Próxima, essa aqui é mais fácil ainda do que essa anterior, né? Então, determine o zero da função. Dizer o zero da função é só igualar a zero. Eu quero saber quais são os valores de x que fazem com que essa função seja igual a zero, certo? Então, vamos lá. Basta aplicar delta e Bhaskara. Ou, quem quiser, ainda pode fazer aquela formulazinha que fizemos, né, da soma e produto, que é x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, x1 vezes x2 é igual a c sobre a, tá? Isso aqui é uma forma também de vocês responderem, ó. Então, vai ser, antes de fazer delta, depois eu vou fazer com delta também. Então, menos o valor do b, que é menos 10, dividido por 2. Então, a soma tem que dar 5. E C, que é menos 48, sobre 2. Vai dar menos 24. Então, eu quero que a soma dê 5 e a multiplicação dê menos 24. Então, eu posso testar aqui, ó. Menos 3 e 8, 5. Menos 3 vezes 8, menos 24. Então, a gente até já encontra aqui de maneira fácil, ó, que a resposta vai ser menos 3 e 8, tá? Então, basta fazer soma e produto, que é rapidinho. Com esses resultados aqui, a gente chega nos dois valores. Poderia ser 3 e menos 8, porque também dá menos 24. Se eu pegar 3 vezes menos 8, dá menos 24. Mas não vai dar 5 positivo, né? Quando eu fizer a soma, 3 e menos 8 vai dar menos 5. Então, isso aqui está invertido. Então, eu vou fazer aqui usando delta e Bhaskara só para a gente comprovar que realmente vai dar esses dois valores, tá? Então, tanto faz se eu fizer utilizando aqui a formulinha de soma e produto ou se eu utilizar delta e Bhaskara. Vou botar aqui, ó, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, tá? Então, vamos ter que 10 ao quadrado é 100, menos e menos, mais, 4 vezes 2 é 8, vezes 48 é 384. Então, isso aqui é 484. Fórmula de Bhaskara. Vou substituir só os valores, vou escrever a fórmula, mas não, porque o espaço está apertadinho aqui. Então, menos da fórmula B, que é menos 10, mais ou menos raiz de 484, sobre 2 vezes A. Então, isso aqui vai ser 10, mais ou menos raiz de 484 é 22, sobre 4. 10 mais 22 dividido por 4. 32 dividido por 4, 8. 10 menos 22 dividido por 4. Vai dar menos 12 dividido por 4, menos 3. Então, de fato, a gente encontrou que os resultados eram menos 3 e 8.
Então, pode ser feito utilizando delta e Bhaskara, ou a gente pode simplesmente usar a formulazinha da soma e produto e fazer esse cálculo mental, desde que a gente encontre dois números que somados dê 5 e que multiplicados dê menos 24. Vamos lá. Essa daqui eu acho que era a mais dificilzinha, que ia dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, tanto que eu coloquei valendo 50 pontos, tá? Que no caso era meio ponto, né? Vocês sabem que isso aqui, eu não consigo colocar decimal, então eu coloco assim, como se fosse 50, mas na verdade é meio ponto. Então essa daqui era a que dava mais trabalho para vocês. Então vamos lá. A fórmula da função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais 3. Sabendo que f de 1 é igual a 4 e f de menos 2 é igual a 13, tá? Qual o valor de f de menos 1? Então, primeiro a gente vai descobrir quem é esse a e quem é esse b, e depois a gente volta nesse f de menos 1. Então, f de 1 igual a 4 quer dizer que quando eu trocar o x por 1, isso aqui vai ficar igual a 4. Quando eu trocar o x por menos 2, isso aqui vai ficar igual a 13. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro f1 igual a 4. Na fórmula, onde tem x, vou trocar por 1. Então, teremos a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1 mais 3, igual a 4. Vamos resolver. 1 ao quadrado, 1 vezes a. B vezes 1, B, mais 3 igual a 4, certo? Então, vou deixar esse A aqui isolado e vou passar o resto tudo para cá. 4 menos 3 menos B. Então, A, na verdade, vai ser 1 menos B. Guarda essa informação e vamos usar a segunda informação que o problema nos deu. Por que eu paro aqui? Porque eu tenho duas letras diferentes e eu não consigo resolver. Eu não posso somar um com B, porque isso aqui é letra e número, a gente não pode misturar, certo? Então, vamos para a segunda informação. F de menos 2 é igual a 13. Então, onde tem x, eu vou trocar por menos 2 e no final eu vou igualar a 13. Então, teremos a vezes menos 2 ao quadrado mais b vezes menos 2 mais 3 igual a 13. Então, a vezes menos 2 ao quadrado, 4. B vezes menos 2, menos 2b. Já vou passar esse 3 para lá, ó. Menos 3. Então, 4a menos 2b é igual a 10. Tá, mas chegamos ao mesmo problema, porque aqui eu tenho duas letras e eu não posso somar letras diferentes. Então, o que que nós faremos? Nós iremos utilizar aqui o método da substituição. Veja só. Isso aqui é o valor de A. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui, que é o A. Então, por isso que a gente chama de método da substituição. Porque eu pego um valor de uma equação K, que é o valor do A, e vou substituir na segunda equação, no lugar do próprio A, tá? Então, é a mesma letra, eles são os mesmos valores. Então, eu posso pegar esse resultado desse A aqui e colocar K. Então, teremos, ó, 4, o valor do A, que é 1 menos B, menos 2B igual a 10. Observem que essa técnica que a gente utilizou aqui faz com que a minha equação fique tudo com B. Então, eu resolvi o problema de ter duas letras. Eu tenho apenas uma letra, que é o B. Então, a gente agora consegue calcular o valor desse B. Só resolvendo aqui, ó, aplicando distributiva, 4 menos 4B menos 2B igual a 10. Letra para um lado, número para o outro. Pronto. Então, teremos menos 4b menos 2b menos 6b. 10 menos 4, 6.
vezes menos 1, porque aqui está negativo, né? Esse menos 6 aqui, ó, do B está negativo. Então, multiplica tudo por menos 1, vamos ter menos 6 dividido por 6. Então, B é igual a menos 1. Achei o valor de B. Se eu achei o valor de B, agora eu vou pegar esse valor de B aqui e vou trocar aqui, para poder a gente calcular o A. Então, teremos que A vai ser 1 menos o valor do B, que foi menos 1. Logo, A é 1 mais 1, que é igual a 2, certo? Então, daqui, a gente tem que essa fórmula, na verdade, é o valor de A, que é 2x ao quadrado, mais o valor de B, que é menos 1x, mais 3. Ou seja, é igual a 2x ao quadrado, menos x, mais 3. Essa é a fórmula, tá? Só que não é isso que a questão pede. O que a questão pede? A questão pede para a gente o valor de f de menos 1. Então, vou trocar aqui agora, ó. F de menos 1 vai ser... Onde tem x, eu vou trocar por menos 1. 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos menos 1, mais 3. Vai ser 2 vezes 1, menos menos 1, mais 1, mais 3. Então, isso é 2 mais 1, mais 3, que é igual a 6. Portanto, a alternativa correta é o 6. Essa daqui era mais trabalhosa para vocês, tá? Mas é uma questão também que a gente fez parecidas na sala. Chamei a atenção de vocês para equações desse tipo. Tanto na lista tinha, né, que a gente fez a correção, quanto na atividade de revisão também tinha questões desse tipo. Essa era para dar uma dificuldadezinha na avaliação. O restante estava de boa. Então, para finalizar, tivemos essa questão aqui, que diz o seguinte: para que valor ou valores de K, a função menos x ao quadrado mais 3x mais 2k menos 1 admite apenas uma raiz real. Apenas uma raiz real. Se eu quero apenas uma raiz real, a gente sabe que o valor do delta tem que ser obrigatoriamente igual a zero. A gente já viu esse resuminho várias vezes, que se delta é menor que zero, nenhuma. Se delta é maior que zero, duas diferentes. Se delta é igual a zero, uma raiz real. Então, eu preciso que o delta seja igual a zero. E quem é delta? É b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Eu quero que isso seja igual a zero. Só pelo fato disso aqui ser igual, a gente já elimina essa, né? Então, essas duas aqui já não eram para ser chutadas, porque eu preciso que ela seja igual. Não é maior e nem é menor, tá? Então, vamos lá. Quem é B? B vai ser 3. Então, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1. Lembra que quando tem um número, o X só com sinal é 1 na frente. E o C é isso aqui tudo, ó, 2K menos 1. Isso tem que ser igual a zero. Então, teremos 9 mais 4 vezes 2K menos 1 igual a zero. Isso é 9 mais distributiva. Lembrar de sempre multiplicação primeiro, gente. Eu não vou fazer 9 mais 4 antes de resolver essa multiplicação K do 4, né? Então, vai ser 4 vezes 2, 8K, menos 1 igual a zero. Então, 8K mais 8 é igual a zero. Então, K vai ser igual a menos 8 dividido por 8. Portanto, K é igual a 1. Epa, a professora errou. E eu tô vendo só agora, junto com vocês. Não tem problema. Então, eu vou anular essa questão, tá? Aqui teria que ser K igual a menos 1.
certo? Então, K teria que ser igual a menos 1, 4, 8... Não, tô errada não. Gravação ao vivo, é assim mesmo. Não vou editar vídeo, não. Aqui que eu errei, ó. Opa, errei aqui, desculpem. Vamos lá. Errei na multiplicação. Olha para isso, onde eu estou errando. 4 vezes 2K, 8K. 4 vezes 1, 4. Pronto. Então, vai ser 9 menos 4, 5. Mais 8K igual a 0. Pronto. Então, teremos K igual a menos 5 sobre 8. Então, é essa daqui que é a certa, tá? Então, é isso. Certo? Então, corrigida aqui meu erro, desculpem, mas também uma questão simples, apesar de eu ter errado na multiplicação aqui, mas não tem problema nenhum. Então, uma questão simples, onde a gente só precisa substituir o valor do delta, né, pela fórmula mesmo do delta que a gente tem, e a gente chega à resposta correta. Então, não vai ser preciso anular a questão, tá? Então, pessoal, é isso. Fica aqui a nossa correção da atividade da semana passada, atividade avaliativa, certinho? Então, até mais. Nos encontramos nas próximas aulas.